A PF prende pastor Amando de Moraes. Essa notícia aqui da Revista Oeste. Vamos lá. PF prende pastor Amando de Moraes. O homem se manifestava em frente a batalhão militar. A Polícia Federal prendeu o pastor Fabiano Oliveira nesta segunda-feira, dia 19, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Oliveira, que estava em uma manifestação em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória. O pastor foi alvo de um mandado judicial, em meio aos mais de 100 expedidos na semana passada. A ordem, contudo, só foi cumprida hoje, após negociações de agentes da PF com os manifestantes. Inicialmente, os integrantes do ato impediram que o homem fosse levado para a cadeia. Oliveira supostamente faz parte de uma quadrilha digital que pede intervenção militar. Foi preso pela PF sem resistência, encaminhado ao Departamento Médico Legal e entregue ao sistema prisional, comunicou o superintendente da PF, Eugênio Ricas, sobre a prisão do pastor Amando de Moraes. Na quinta-feira, dia 15, a PF cumpriu uma série de mandados de prisão. Entre os alvos estava o vereador de Vitória, Armandinho Fontoura, do Podemos, e o jornalista Jackson Rangel, dono da Folha do Espírito Santo. O empresário e radialista Max Pitangui, que também é alvo da operação, é considerado foragido, segundo a PF. Gente, olha isso, o dono da Folha do Espírito Santo foi preso, o vereador de Vitória, Armandinho Fontoura, também foi preso, e tem um empresário, um radialista sendo preso. Por quê? Porque eles fazem parte de quadrilha digital que pede intervenção militar. Agora me explica uma coisa. Me explica uma coisa. Por que pedir alguma coisa é crime? Me fala uma coisa. Me explica. Porque você está atentando contra... Né, eu posso pedir... Vamos lá. Vamos supor, né, que eu peça de fato um golpe de Estado, nesses termos. Que eu diga, olha, eu acho que deveria ter um golpe de Estado. Por que pedir algo já conta como crime, sendo que eu não tenho nenhum poder para fazer de fato aquilo? Ítalo Lorenzon aqui, eu tô aqui, né, em Rio Claro, né, não tenho absolutamente nenhum poder político, não tenho poder nenhum, no máximo eu tenho aqui as pessoas que me ouvem, né? Então, por que quando eu peço alguma coisa, porque quando eu digo assim, eu quero que isso aconteça, por que isso é crime? Por mais absurdo que seja, tá? Por mais absurdo que seja. Corolário dessa pergunta. Por que se isso é crime, também não foram criminalizados os movimentos comunistas, por exemplo, que dentro das universidades existem aos montes, e que insistem em falar em revolução armada? Por que o deles não é crime? Eles não fazem revolução armada, mas ele nunca pegou na arma na vida. Mas estão lá falando sobre a revolução armada. Estão lá dizendo que deveria haver uma revolução armada, né? Por que o deles não é crime? Por que o nosso é crime? Nosso, assim, o da direita, né? Porque é óbvio, né? De maneira desproporcional com a direita. Por que isso acontece? Alguém me explica a lógica disso? Não vai explicar, não vai ter lógica. Não vai ter lógica. Né? O Roberto de Oliveira diz assim, e ameaçar sem cumprir também é crime agora. Olha, ameaçar é crime de fato. Mas ameaçar pressupõe capacidade de cumprir a ameaça. Imagine você, né? Imagine você, Roberto, ou qualquer outro aqui, se eu te disser o seguinte, olha, meu amigo, não, imagine o Alexandre de Moraes, né, para ser até mais. Você fala assim, Alexandre de Moraes, quando eu for presidente dos Estados Unidos, eu vou jogar uma napalm no STF. Isso é uma ameaça? Isso não é uma ameaça, é um crime impossível. Eu nunca vou ser presidente dos Estados Unidos. Não tem a menor chance de acontecer. Não é factível, não é crível. Não é crível que isso aconteça.
Né? O Rafael fala assim, porque a idiotice deles tem utilidade. É óbvio, eles sabem. De tudo isso que eu estou falando aqui, eles sabem. Tudo isso que eu vou falar para vocês é uma coisa que vocês podem usar como argumento para se referirem para, né, para lidarem com pessoas que usem esses, que aplaudam, né, essas medidas. Então, o cara fala assim, tem que prender mesmo quem pede intervenção militar. Por quê? Ele está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Pedindo? Um pedido a um atentado? Um pedido que não tem a menor capacidade de fazer. Porque, veja bem, uma coisa, né? Alguém pode dizer o seguinte, não, mas se for assim, o cara que é mandante de um crime também não seria o criminoso. Não, mas se eu sou mandando crime, pressupõe que eu tenho algum tipo de gerência sobre a ação de quem está praticando o crime. Não é verdade? Então, se eu mando o cara praticar um crime, ou eu tenho uma sanção hierárquica sobre ele, seja por crime organizado, seja de alguma, né, por outro tipo de sanção hierárquica. Então, eu tenho uma sanção hierárquica, ou eu tenho mecanismos de convencimento, eficazes de convencimento sobre o outro, ou eu estou pagando. Que também cabe em mecanismos eficazes, né? Agora, a população tem mecanismo eficaz? População tem mecanismo eficaz sobre uma instituição? Ora, se a população... Vamos raciocinar comigo. Se a população tem condições tem mecanismos eficazes de convencimento a ponto de poder fazer com que uma instituição desobedeça o ordenamento jurídico, que é o que eles estão afirmando que está acontecendo, a instituição não é tão forte assim, não é verdade? As instituições do país não são tão fortes assim. Não é verdade? Para pensar um segundo. Se você fala assim, mas se o cara pedir muito, é capaz do exército intervir de fato. Olha, que interessante isso. Que interessante isso. Então você está admitindo que o problema, né, é a população reiteradamente pedir a ponta da instituição ouvi-la? Existe esse risco? Existe esse risco? Me informem, me digam, né? Existe esse risco? Acho que não, né? Segundo a visão deles, né? Segundo a visão deles. E se existe o risco, né, disso acontecer, será que a gente tem que ter tanta confiança assim, nas instituições? Tô partindo do pressuposto, da lógica deles, de que isso é absolutamente inconstitucional. Tá? E aí? Como é que fica? Afinal das contas, essas ações, desculpa, só servem para dar razão para os manifestantes. Usem esse argumento. Tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, é argumento que você pode usar numa discussão. Tá? Aquele seu colega que tá mais ou menos assim, não, pô, mas é foda, né? Pô, os caras ficam pedindo intervenção militar, tal, não sei o quê. Usa esse argumento contra ele. Usa esse argumento para convencê-lo. Entendeu? Usa esse argumento para convencê-lo. Por outro lado, se de fato existe esse risco, se de fato existe esse risco, né? O que o STF, o que o Alexandre Moraes está admitindo ao prender aí um pastor que entrega quadrilha digital que pede intervenção militar? Ele está admitindo, de certa maneira, que de fato isso pode vir a acontecer. De fato isso pode vir a acontecer. De fato isso pode se dar dessa maneira. Entendem o que eu estou falando? Entendem o que eu estou falando? De fato, a população na rua, pedindo seja lá o que for, pode ser atendida. Que as instituições elas não sobrevivem sem um certo grau de anuência da população. Não tem instituição que dure. Não tem instituição que dure reiteradamente
reiteradamente ao desprezo da sua população. Rogério diz o seguinte: Coppola conseguiu 3 milhões de assinaturas para o impeachment de Moraes. Aconteceu alguma coisa? Não, de fato não. A não ser o fato, Rogério, de que você tem este fato para usar como argumento. Isso já é alguma coisa, não é verdade? Poder é discurso. Poder é discurso. Poder é linguagem. Ou linguagem é poder. Né? Num certo sentido, linguagem é poder. Ou ela é meio do poder, melhor dizendo, né? O poder se dá através da linguagem. O exercício do poder se dá através da linguagem. E aí, como é que você faz? Né? Então, assim, Gleice Afonso. Ítalo, por que é inconstitucional sendo que consta na Carta Magna? É só para enfeite? Pois é que agora vigora uma percepção. E esse pessoal, veja bem, o judiciário como um todo, isso não é só o STF, tá? O judiciário como um todo conseguiu esquentar a água do sapo, né? Aquela história do sapo que fica na água e você vai esquentando um pouquinho e ele não percebe que tá morrendo, né? Biologicamente isso não existe, tá? Isso é falso. Mas é uma boa analogia, de qualquer forma, para descrever a situação política que a gente vive. O judiciário conseguiu, no mundo todo, na verdade, não só no Brasil, tá? Isso foi um movimento que foi acontecendo, né, no mundo todo, em graus diferentes. O judiciário conseguiu acostumar uma boa parte da população à ideia de que eles, como intérpretes da lei, e de fato são, eles são intérpretes absolutamente livres da lei, o que nunca foram. O que nunca foram. Porque se você permite que a interpretação do juiz, do magistrado, seja libérrima, se você admite que a interpretação seja libérrima, ele pode dizer que A é B e B é A. E ele vai dizer, não, mas é o meu entendimento. É o meu entendimento. Entende? Então, foi se acostumando a população desse pensamento. Foi se acostumando, até a classe política, né, que foi, né, o tempo todo pedindo coisas, foi acionando, até judiciarizando a política. Né? O tempo todo foi acostumando essa percepção de que o judiciário, o magistrado, ele não é só o intérprete da lei, do espírito da lei. Ele é um intérprete livre do espírito da lei e que, portanto, ele pode, inclusive, trocar o espírito da lei. Ele pode trocar o espírito da lei. Ele pode pensar de uma maneira distinta daquela que foi pensada no momento em que você teve em que a lei foi passada. Ele não precisa mais se ater àquilo em algum grau. No passado, né? É isso aí, Rafael. É isso aí. Na prática, o que significa? Significa que a Constituição, ela está subordinada ao Judiciário e não o contrário. Ela está subordinada ao Judiciário. Queria agradecer a todo mundo que está fazendo aqui tá falando aqui para mim, né, que estão dando like nas lives dessa semana, né? Então, Cléo Moreira, Virgínia Giovannini, Verlane Vieira, Marco Rodrigues, Rejane Calisto, Rafael Soares, Cássia Espanha, Maria Schneider, Beatriz Mauesa, Nésio Silva, Roberto Oliveira, Gabriel LT, Amanda Oliveira, Maria Creuza, né, Daniele Fernandes, que mais? Malvese também, Malvese Oboli da Silva, enfim, muita gente que tá falando aqui, tá mandando eu porque eu pedi, né, para que vocês, Afonso Marques tá dizendo aqui agora, Donato Garcia, enfim, muita gente tá dando aquele contribuição através do seu like, não só nesse vídeo aqui, mas também nos vídeos, né, desta semana que você encontra, tanto aqui na descrição desse vídeo, como na página principal do canal. Tá certo? Você vai lá dar o like e já ativa a notificação, você não perde a live, tá certo? Como eu estava dizendo, vamos voltando para o nosso tema. Então, assim,
há 50 anos atrás, se um juiz, por exemplo, né, há mais de 50 anos, vamos botar uns 80 anos, uns 80 anos atrás, se um juiz começa a fazer esse tipo de coisa, aprender, sozinho, aprender, não sei o que, no corpus geral, na cultura geral, de novo a cultura aparecendo aqui, eu tento, né, tento até não falar tanto assim de cultura, mas sempre a gente volta para esse tema, né? Na cultura geral do povo brasileiro, você já teria na hora uma reação. Na hora uma reação da população e da classe política. E quiçá até mesmo da classe burocrática. Né? Na hora já iam parar, segurar, sossega esse faixa aí, meu filho. Iam dar um jeito de tirar o cara ali. Usando talvez o espírito da lei, não tão a lei escrita, para derrubar o cara. Célere, rapidinho. Por quê? Porque era entendido, era perceptível até então que isso estava na cultura geral, de que certas coisas são corretas e são do direito, independente de serem ou não escritas na lei. Certas coisas são de direito. Certas coisas são erradas, independente da lei permitir. Aquela velha máxima do Agostinho, né? Lei injusta não é lei. Significa o seguinte, que na sociedade até então se entendia que a primeira instância onde a lei se aplicava, a primeira e mais fundamental instância onde a lei se aplicava, era na consciência dos homens. Era na consciência dos homens. Então, quando o corpo jurídico diz isto não é de direito, isso está errado, não se pode fazer isso, a primeira coisa que o homem pensa é não posso fazer isso. Por quê? Porque a minha comunidade, a comunidade a qual eu pertenço, a qual que dá sentido, né, pelo menos material à minha existência, esta comunidade considerou que isto não é de direito. Então, portanto, não farei. Vou dar um exemplo para vocês. No duelo do Alexander Hamilton com o... Esqueci o nome dele. Alexander Hamilton. Duel. Do Alexander Hamilton com o Aaron Burr, né? Do Alexander Hamilton com o Aaron Burr. Dois pais fundadores dos Estados Unidos. Né? Isso se deu em 1804. Mais de 200 anos. Em 1804. Nessa época, o duelo de pistolas já era proibido. Nessa época, o duelo de pistolas já era proibido. No entanto, vejam vocês, as duas testemunhas, né, no entanto, fizeram o duelo mesmo assim, né? E cada um levou, como era de costume nos duelos, né? Cada um, né, levou um padrinho, né, uma testemunha. Só que tem um porém. O que as testemunhas fizeram no momento em que houve disparo? Eles viraram de costas. Por quê? Olha a preocupação deles. Porque eles tinham a preocupação de não mentir, não cair em perjúrio, caso alguém os perguntasse: você viu a arma de fogo ser disparada? Ele poderia dizer que não, sem mentir,
com reserva mental. Se o juiz perguntasse para você, mas você viu a arma de fogo, né, ser disparada? Ele poderia dizer que não. Isso para o homem moderno é alienígena. O homem moderno vai pensar o seguinte: é só mentir. É só mentir. Não, fala que não viu. Né? Se perguntarem, você fala que não viu. Para o homem moderno, isso é totalmente fora, né, da realidade dele. Mas na época você tinha isso, como era mais aceito. Isso era mais aceito. Tá certo? Então, assim, aliás, a mentira era menos aceita, né? Não mais aceita, mas era menos aceita. Mesmo que numa situação em que, né, como essa. Então, você veja como a cultura, ela fazia, ela se impunha sobre a consciência do homem. Como ela ajudava a formatar a consciência do homem. E formatando a consciência do homem, ela tinha um peso formidável sobre as instituições. Formidável. Gente, não é à toa que o Gramsci, ele inaugurou um negócio chamado guerra cultural. Você acha que isso aqui que a gente está vivendo hoje é fruto do quê? É da guerra cultural. O campo de batalha é a cultura. Porque eles só conseguiram amealhar, né? Só conseguiram juntar o tanto de poder que eles juntaram até agora, porque eles conseguiram juntar, conseguiram formar ou deformar a mentalidade de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Se engana quem acha que isso é só efeito sobre a cabeça dos militantes. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Se engana quem acha que isso é feito só dos militantes de esquerda. Muita gente que não é militante de esquerda, aliás, muita gente talvez esteja até aqui no chat, e é muito bem intencionada, mas pode ter uma outra má percepção da realidade por conta disso. Por conta dos efeitos dessa guerra cultural que eles empreenderam sem a gente saber. A guerra cultural ela foi silenciosa.